Irmãos amados, o apóstolo João, no alto da sua velhice, ele foi levado para a ilha de Patmos por pregar o Evangelho, por anunciar o Evangelho a um povo que não queria ouvir o Evangelho. O Evangelho incomodava muita gente, mas ele continuava anunciando a palavra da verdade. Hoje pela manhã, na escola bíblica, vou reiterar o convite aos homens, aos irmãos que estão escassos na escola bíblica. Só havia um grupo pequeno e nós somos um grupo maior. Precisamos aprender mais a palavra. E nós estávamos aprendendo que onde a palavra chega, ela causa um choque. A palavra da verdade. A verdade causa um choque. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu que aquele que quiser viver o Evangelho piedosamente padecerá perseguições. Ele é como se fosse uma acusação sem falar nada no meio daqueles que fazem coisa errada. Por isso que Jesus disse: olha, vocês não vêm para a luz, porque vindo para a luz as suas obras são manifestas. O pecado é declarado, o pecado é mostrado quando a luz da palavra está ali. Então ele causa ojeriza, ele causa estranheza, revolta naqueles que observam, porque tudo que a pessoa quer é continuar com o seu defeito, com o seu erro, com o seu pecado, de forma confortável. Ninguém se envolva comigo, ninguém tem nada com a minha vida. Mas deixa eu te avisar que Jesus tem algo com a sua vida. Você ainda não sabe, mas Ele comprou ela na cruz do Calvário. Aleluia. Ele espera que você aceite a compra que Ele fez e o abrace, mas Ele comprou a sua vida na cruz do Calvário. Queridos irmãos, então ele foi levado por pregar essa palavra lá em ilha de Patmos e ficou exilado, ficou abandonado lá. Ah, tá, a igreja não foi visitar, os irmãos não foram visitar, mas o Senhor Jesus foi àquela ilha travar um diálogo com o apóstolo João. E lá ele falou com João e disse: João, escreve aí o que eu vou ditar para você. Então o texto que eu acabei de ler, quem escreveu foi João, ou alguém que estava ao lado dele, mas quem ditou esta palavra foi o próprio Senhor Jesus, o Senhor da revelação. Ele é que mandou João escrever essa palavra. A palavra que foi escrita, o texto que eu acabei de ler, está inserido numa carta que João escreveu a uma das 7 igrejas da Ásia. E essa igreja que eu acabei de ler aqui é a igreja de Laodiceia, uma igreja por demais complicada. Preste atenção. Essa igreja estava numa cidade chamada Laodiceia, e essa igreja aqui, meus irmãos, ela se contextualizou com a cidade. Ela pegou para ela as características da cidade. Veja, observe essa característica primeira que vou dizer aqui. Diz a história que esta cidade foi devastada por um terremoto. E então o imperador da época quis ajudar a cidade. E quando ele quis ajudar a cidade, ele falou assim: vou mandar uma ajuda. Eles disseram: não precisamos de ajuda. Nós conseguimos nos reerguer sozinhos. Nós conseguimos nos levantar sozinhos. De fato estranho que conseguiram e se reergueram como cidade, sozinhos depois daquela catástrofe. Assim era esta igreja. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Se apresentou àquela igreja dizendo que queria fazer parte dela, porque a igreja havia tomado uma decisão de se virar sozinha. O maior erro do ser humano não é matar, não é se prostituir. O maior erro do ser humano não é enganar, não é mentir, é tentar levar a vida sozinho, apartado de Jesus, viver a vida do seu jeito. Quando você, meu irmão, minha irmã, está pensando em viver a vida do seu jeito, longe de Jesus, é o seu maior erro. É o maior erro que alguém pode cometer, tentar viver, levar a vida sem Jesus. Não pode. E essa igreja estava vivendo dessa forma. A igreja de Laodiceia agora, ela está vivendo uma situação para ela muito boa. É uma igreja organizada, uma igreja equilibrada, uma igreja que vai indo, uma igreja que se lotava, mas era uma igreja que Jesus Cristo não tinha vez nela. Era uma igreja que se virava sozinha. Era uma igreja que não dependia de Deus. E eu estou trazendo essa palavra para vidas que estão aqui hoje, que muitas vezes tentam se virar sozinhos, na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria
porque Ele tudo fará. Esse que a irmã lembra aqui ontem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Esse é o Deus da igreja. Queridos irmãos, a igreja de Laodiceia começou a tomar uma decisão, e a decisão da igreja de ficar apartada de Jesus causou um sério problema nela. Ela começou a ficar independente. Preste atenção, tem gente que diz assim: a igreja cresce com Jesus. Mas preste atenção que as quadrilhas lá no morro, lá na favela, o crime é chamado de crime organizado, eles também crescem. Jesus deixou claro: se eles não forem divididos, eles vão crescer, para o bem ou para o mal cresce. E crescimento não é sinal de que Deus está abençoando, porque as quadrilhas crescem, o crime cresce, a roubalheira da Petrobras está aí, o Brasil é um ninho de ladrão, de terno e gravata, está aí, e crescendo a cada dia, mas por quê? Porque se une, se organiza, se prepara, se ajeita, cresce. Mas a igreja do Cordeiro, ela precisa andar na dependência do glorioso Espírito de Deus. É Ele quem dá vida, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem dá alegria para a igreja, é dele que precisamos depender. Quem tomar essa decisão, coletiva ou individual, de viver sem Jesus, vai ter problema. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que tomou essa decisão. E quando ela toma essa decisão, preste atenção, que o Senhor olha para eles assim: vocês não são quente e nem frio. É claro que Ele queria que eles fossem quentes, mas por que algo esfria? Por que uma água esfria? A primeira coisa é a ausência de calor. Concorda comigo? Se faltar o calor, a água esfria. Mas há uma outra razão para a água esfriar. Pode até ter calor, mas se eu misturar água fria na água quente, ela também vai esfriar. Então havia duas ações que aconteceram na igreja de Laodiceia aqui, para ela esfriar. Olha, ela não esfriou totalmente, ela ficou morna. E senhores, quem quiser um remedinho bom, eu vou dar para vocês. Criança está passando mal, comeu demais, vai lá e morna a água. Bebe um copinho de água morna. Vomita na hora, joga tudo fora, tira fora até a dor vai acabar. E é o que Jesus falou: a água morna da ânsia. E o que aquela igreja começou a viver agora? Uma igreja independente. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando com você em nome de Jesus. Você não pode ser independente, autônomo, autoconfiante. De repente a igreja não percebe. Está tudo bem. Alguém diz: está maravilha, está maravilha. Mas a igreja começa a esfriar um pouco e se torna morna. E a razão daquela igreja esfriar é porque faltava fonte de calor. Jesus, o Rei dos Reis, estava fazendo falta ali. Se a tua vida está esfriando, você precisa procurar qual é a causa desse esfriamento. Sabe o que é esfriamento? Falta de motivação, falta de vontade de fazer, falta de vontade de viver, falta de vontade de vir aos cultos, falta de vontade de adorar, falta de vontade de contribuir, falta de vontade de pertencer a Deus. O que está acontecendo? Cada um examine-se a si mesmo, olha para dentro da sua vida, vê o que está acontecendo aí, meu filho. Quando Jesus se ausentou, não podia entrar. Sabe por que ele não podia entrar? Deixa eu colocar, entre aspas, ele podia, porque ele entra aqui, entra no inferno, entra onde ele quiser, porque ele é Senhor, ele é soberano, ninguém pode barrá-lo. Mas ele entra onde quer, aonde precisa dele, aonde depende dele, aonde desejam ele. Olha o que eu disse: aonde ele chega, ele causa incômodo. Por que causa incômodo? Porque o pecado é descoberto, as mazelas aparecem, o seu defeito aparece, a tua fraqueza que você esconde no fingimento, ela aparece. E é claro, deixa Jesus de fora. Se ele entrar aqui, vai começar a complicar tudo. E agora aquela igreja, além de Jesus se ausentar, ela começa a se misturar. Aí que está o problema.
E aquela igreja se torna mais ou menos a igreja morna. A vida daquela pessoa se torna mais ou menos morna. Cuidado com o mais ou menos. Cuidado com a tua vida estar no mais ou menos. E aí, está firme? Mais ou menos. Começa a estar mais ou menos. O João Miguel era menor, eu até perguntava para ele: você é crente, João Miguel? Fervoroso? Agora ele fala que sim. Até ele falou que ia batizar. Mas preste atenção. O mais ou menos dá ânsia, Jesus. Dá ânsia. Sabe por quê? Olha as meninas. O que é o mais ou menos lá dela? Quer? Quer, meu filho? Um mais ou menos aí? Você gosta dele? Mais ou menos. E aí, gosta dela? Mais ou menos. A senhora quer um marido assim? O senhor quer uma esposa assim? Gosta dele? Mais ou menos. E aí? É mais ou menos. Gosta disso? E por que que o Senhor Jesus vai gostar? Ele não quer. Ele quer que tomemos decisões sérias diante dele. E aquela igreja começa a se misturar. A água fria que vinha das montanhas começa a entrar no meio dela. Aquela porta tem que ter uma barreira. Desculpa, o meu coração, a sua vida tem que ter uma barreira. O mundo não pode entrar aqui. O mundo não pode entrar aí, não pode fazer parte da sua vida. Eu tinha um todo-poderoso dentro de mim, irmãos. Se chamava Corinthians. Jesus entrou, não cabe dois. Um ou outro. Minha mãe e meu pai diziam para nós assim: Jesus não mora de parede de meio com ninguém. Você sabe o que é parede de meio? Antigamente, Kelvin, morava num cômodo no outro, só tinha uma parede que dividia assim. Ah, fulano, para de gritar aí, para você, é aquela coisa, sabe? Isso é parede de meio, dividido só com uma parede no meio. Jesus não, ele quer a casa só para ele. Se quiser dividir, divida, mas não é com ele. Glória a Deus, aleluia, Thiago. E aquela igreja começou a receber influência de fora. Preste atenção nisso. Nós corremos esse risco todos os dias. Se você entrar na internet, só digitar lá, vão te dar uma forma para a igreja crescer. Vão te dar uma instruçãozinha, como é que faz para a igreja crescer. Bajula os crentes. Abraça eles. Uma vez eu disse para os irmãos, uma reclamou aqui: ai, que dificuldade, essa igreja é tão estranha, porque na igreja que eu estava, o pastor ficava na porta, abraçava todo mundo, beijava a gente, né? E esse pastor aqui é chato, não faz nada disso, começa a dar afago, começa a dar carinho. Tá ruim, filho? Tá bom assim, viu? Aí, mas você tá ótimo, rapaz, Jesus quer assim mesmo. Oh, tá em pecado, tá bom, filho? Ei, continua. Continua não, tu vais para o inferno, se não consertar a tua vida. Porque no céu não entra pecado, na igreja entra, no mundo não sobe, canta na mocidade, toca no meio do bus, mas lá não. Lá não entra. E a igreja se tornou mais ou menos fria, não morna, quase crente, quase do mundo. Vamos dizer assim, de segunda a sexta mundo. Sábado, domingo, aleluia, glória a Deus, santo, fogo puro. Vamos parar com esse fingimento. Aqui é lugar de santo. Na tua casa tem que ter santo, no trabalho tem que ter santo, na escola santo. O Cordeiro é digno disso. Jesus não vem buscar você, que hora será? Ninguém sabe a hora que ele vai chegar. Pode ser de manhã, quando saímos para o trabalho, pode ser no meio do dia, pode ser à noite, pode ser de madrugada, e a todo tempo temos que estar preparados para encontrar com o nosso Senhor, o Rei dos Reis, aquele que é santo para toda a eternidade. A igreja se tornou mais ou menos. E a igreja batia no peito. Dá uma olhada para você ver como é que nós estamos bem. Cadeira de almofada, beleza, iluminárias. Deus sabe como é que foi para ficar assim, vai ter iluminário, tem luz vermelha, piscando, não vai ter não. Mas sabe, olha, sanca de gesso, som. Às vezes a gente reclama desse som, mas custa aí coisa de 15 mil reais. Somzinho. Para você ver, que delícia, que coisa boa.
Dali da esquina até a muro da igreja. Olha que coisa boa. Mas isso não mostra como estamos diante de Deus. E o Senhor não se encanta com isso. A Bíblia diz que Ele sonda os corações. E o Senhor está vendo como está a tua vida aqui hoje. Aleluia. Não escapou um só minuto da tua vida sem que o Senhor sondasse o teu coração. A igreja batia no pé e dizia: rico sou. Está uma beleza. Não tenho falta de nada. Que maravilha. Prosperidade. Deus me prosperou, querido. E o Senhor olhou do céu e disse: você é um desgraçado. É o texto bíblico. O pastor falou esse palavrão. É horrível essa palavra. Não deveria falar. Sabe o que é desgraçado? Sem a graça de Deus. Perdido. Porque pela graça sois salvo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E se não tem graça, não tem salvação. Eu queria que você desse um glória a Deus, porque você foi salvo pelo favor de Deus, não pela sua força. E tem graça de Deus aqui hoje, porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Aleluia, glória a Deus. Miserável. Miserável é alguém digno de pena. Apesar do carrão, apesar da casuna, Deus olhava para ele e viu que miséria. Porque pode ter tudo na vida, se não tiver Deus, é um miserável. Às vezes a pessoa fala assim: por que o meu sobrenome não é Batista? Para ser parente do Henrique Batista. Quantas vezes eu vi: por que meu sobrenome não é fulano de tal? Por que meu sobrenome não é fulano de tal? A Bíblia chama de miserável. Enquanto o teu olho carnal vê riqueza, vê cifra, vê prosperidade, vê isso, vê aquilo, Deus vê miséria. Vocês acham que eu ia pregar? Pobre, cego, porque o Deus desse século cegou o entendimento. A igreja era cega. A igreja não estava vendo. Com tanta coisa, a igreja se encantava com as belezas e não via o que estava acontecendo, que estavam caminhando a passos largos para mais longe de Jesus. E mais longe de Jesus é mais perto do atrevido, do inimigo da sua alma, daquele que quer te matar, daquele que só não te matou ainda, porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. Daquele um que 24 horas por dia sonda, ronda, rosna, uiva como leão, procurando alguém que possa tragar, mas só não traga, porque o leão da tribo de Judá está conosco. E é maior do que ele. Ela não perseguia. Está tudo bem, maravilha. E prontinha para cair no abismo. Nu! Sabe por quê? Porque o Senhor estava olhando, estava vendo a sua vergonha. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus fez. Ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Ele olhou para a igreja: eu estou vendo a sua vergonha. Mas a mensagem, eu poderia parar aqui e ela seria dura. Mas aí vem Jesus dando um remédio: aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo. Sabe por quê? Esse ouro provado no fogo já é um ouro sem mistura, limpo, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores.
Eu vou te enriquecer, que o Senhor dizia para eles: compre vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. A veste branca aqui é o arrependimento que vem seguindo do perdão de Deus. E quando Deus perdoa o homem, cobre ele de vestes de salvação, e não há mais vergonha para aparecer, não há mais o que se falar. Ele ou ela se cobriu com as vestes dadas no Calvário. Aleluia, glória a Deus. E ele disse que unjas os olhos com colírio, para que vejas. O Senhor queria que a igreja visse, abrisse os olhos da igreja. A igreja precisa ver. Jesus disse: eu vim para dar vista aos cegos. Deus está querendo te dar visão espiritual. E aí não precisa ninguém apontar, não precisa ninguém falar. Mas assim, vós tendes a unção do santo, não é necessário que ninguém ensine nada. É a abertura dos olhos aos cegos. Eu era pobre, cego, mas Jesus me achou e me deu visão. Ele quer te dar visão também. Ele quer que você olhe para a tua vida. Você vai olhar para a tua vida e dizer: olha como é que eu estou. Eu preciso mudar, eu preciso ajudar a me arrumar. E a graça do Senhor descerá sobre ti, e você será uma nova pessoa na presença do Senhor. Ele continua dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Agora Jesus começa a fazer por essa igreja, que se ela pertencesse a qualquer um de nós íamos dizer: eu não aguento estar nessa igreja. Jesus começa a fazer uma declaração de amor. É como se ele dissesse assim: olha, sabe que eu estou chamando a atenção de vocês? Que eu amo vocês. Eu podia deixar vocês achando que está tudo bem, e depois vocês iam para o inferno e acabou. Mas eu amo você. Eu estou falando com vidas aqui essa noite. O Senhor te ama. O Senhor ama a tua alma, e Ele está querendo mudar ela a partir de hoje. Anda sobre mandarai, o Senhor está querendo mudar a tua vida. E o que me chama a atenção, irmãos, que a declaração de amor não para por aqui. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Eu não consigo entender isso. A igreja declarou com a sua atitude: Jesus, não te queremos aqui. Aleluia. Quantas pessoas fazem isso na vida? Toma a decisão e não está nele. Ele praticamente falou assim: Jesus, eu não quero nem saber o que o senhor pensa. E o medo de Jesus falar contra o que ele pensa. E o medo de Jesus falar assim: ô filha, a vontade que tem que prevalecer é a minha. É duro, irmãos, carnalmente a gente querer Jesus, porque Ele vai mudar a tua opinião, vai mudar a tua vontade. Você vai precisar dizer assim: ó, seja feita a tua vontade e não a minha. A igreja disse que não queria Ele, mas Ele ficou do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Tem alguém aí ouvindo a minha voz? Será que hoje o Senhor achou alguém aqui para ouvir a sua voz? Se alguém ouvir a minha voz e tomar uma decisão de abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele serei, e ele será comigo. Fica de pé. A Bíblia não fala que a igreja de Laodiceia abriu as portas, porque falar com o pecador lá fora é mais fora, mas com a igreja é difícil. As decisões são mais difíceis,
E escute bem o que eu estou dizendo aqui. Há uma declaração do amor de Deus para com a sua vida aqui hoje. Mas você não é obrigado a aceitá-lo. Às vezes eu fico pensando nisso, eu acho a coisa mais estranha do mundo. Jesus comprou nós, mas você só vai comer se você quiser. Praticamente é como você fala assim: eu joguei dinheiro fora. Comprei e não me quer. Ele escolhe e ainda pergunta: você quer comigo? A palavra de Deus está aqui: o Senhor Jesus te ama. Mas até quando cocheareis em dois pensamentos? É noite de decisão. Você não é obrigado, preste atenção. Mas se você ouviu a voz de Deus e deseja abrir a porta do seu coração, o Senhor vai entrar na tua vida agora e vai mudar a tua história. Saia do teu lugar, em sinal de que você recebeu a palavra dele e está tomando a sua decisão. Eu sinto muito. Do jeito que você está, você não pode continuar. Duvidoso, com medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou continuar? Eu não vou? Eu vou perguntar mais uma vez. Se Deus falou com você e você deseja, pode vir. Se Deus falou com a sua vida, é porque Ele te ama. Nós não podemos adiar muito, irmãos. E vocês não sabem quantos planos eu fiz para não estar falando isso aqui hoje. Mas Deus tem mudança para fazer aqui. Deus falou com você? Rápido. Seja inteligente, abra a porta. Isso é sério. Desse jeito não pode continuar. Hoje, se der a oportunidade amanhã, se der a oportunidade daqui a pouco, precisa tomar decisão. Há mais alguém que vai vir? Eu não estou perguntando se tem mais gente que Deus falou. Estou perguntando se há mais alguém que vai vir. Abrir a porta não é fácil. Há mais alguém? Ai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro das pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico, me convém quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço outra vez. Você tem perdido a vontade, sempre declarando que essa igreja é o seu, porque você está esfriando com o coração tão frio. Hoje Deus muda essa história. Para perdoar o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão fácil que amor preparado de orar. Essa é uma dificuldade terrível. Deus
estão contentes como estão? E que precisam tomar uma decisão assim. E essa decisão é só sua, por isso para si. Mas se eu pudesse, eu ia arrastar a igreja inteira aqui. Que eu ia acertar. Entre eles estariam aqueles que precisam tomar a sua decisão. Mas eu não posso, porque Jesus não entrou na igreja e saiu arrastando os crentes. Ele continuou batendo. Ele continuou batendo. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a sua maneira de ser crente. Eu quero mudar. E aí você precisa querer. A decisão é sua. Estenda a mão para cá. Diz assim comigo: nós estamos bem. Qual é a dúvida? Por que ficamos com dúvida? Diga mais firme: nós estamos bem. Nós estamos bem. Então vamos orar por essa gente. Bendito Deus da palavra. O Senhor bateu a porta e estas tuas duas filhas abriram a porta. Agora, conforme diz a tua palavra, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, entra na casa